Hoje é 7 de setembro e eu gostaria de deixar um versículo para a nossa meditação que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5 e o versículo 17, que diz a palavra do Senhor Jesus, dizendo: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum tio ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 19 ele diz: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, pois, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Gostaria de explanar um pouco essa passagem. Lá traz a lume um contraste entre o Velho Testamento e o Novo Mandamento. Conforme que Jesus disse, eu não vim revogar a lei aos profetas, eu vim para cumprir. Então, até que tudo se cumpra, nenhum tio jamais passará da lei. Mas, para nós entendermos, ele estava falando até que tudo se cumpra, até que ele fosse morto e entregue para escrever um Novo Testamento. Porque a carta aos Hebreus já dizia que nenhum testamento é válido enquanto vive o testador. Então foi por isso que ele estava dizendo até que tudo se cumpra. Mas veja que há agora um contraste muito grande entre a lei e o Novo Testamento, chamado Lei da Graça, dos quais nós vivemos. Tem pessoas agora, na época de hoje, fazendo apologia à violência, se baseando em fatos dos tempos passados, remotos, dos quais nós não somos mais desse tempo e dos quais o Senhor Jesus veio, entregou a sua vida e fez uma brusca mudança na lei e naqueles que querem segui-lo. Portanto, amado, qualquer apologia à violência, à vingança com as suas próprias mãos, você está condenado. Você está diante de Deus cometendo um suicídio com a sua própria vida. Não faça isso. Tem pessoas até cristãos que não entendem o que é viver na graça, o que é perdoar, os quais Jesus disse que o Velho Testamento ele trouxe à lume as coisas que foram escritas por Moisés, a lei dos mandamentos, mas ele veio para mudar. O Novo Testamento, a lei não tem mais poder sobre a graça, sobre o perdão. Então, no Velho Testamento está escrito olho por olho, dente por dente, mão por mão, vida por vida, morte por morte, queimadura por queimadura e assim sucessivamente. Aquele que arrancar o seu olho, vá também e arranca o olho dele. Será a lei do Velho Testamento, dente por dente, olho por olho. Porém, hoje, as nossas armaduras são a força e o poder do Espírito Santo. O revestimento é espiritual. Essas são as nossas armaduras de hoje. Veja que lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 54, veja que quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro sacou da sua espada e até feriu
o soldado Malco, mas Jesus voltou e pegou a orelha que foi cortada do soldado, colocou novamente no local e ele ficou curado. E disse a Pedro: Pedro, guarde a tua espada, porque quem da espada vive, por ela também morrerá. Em outras situações, por exemplo, Lucas 9, versículo 55, Jesus enviou Tiago e João para ir à frente dele, para procurar um local para que eles pudessem passar a noite com os discípulos. Mas chegando naquela cidade, eles conheceram que eles eram judeus, então negaram a hospedaria, mesmo pagando, eles não cederam. E Tiago e João voltou revoltado com a situação que ocorreu. Então, voltou revoltado e disse a Jesus: Senhor, os homens não cederam o local para nós passarmos a noite. Quer que oremos a Deus e mandamos descer fogo do céu e os consuma? Jesus disse: Pedro, vós não sabes de que espírito sois. Eu não vim destruir as almas dos homens, mas eu vim salvá-las. Eu vim dar vida aos homens, não destruí-lo. Se eu quiser, eu tenho legiões de anjos ao meu lado, a todo instante que eu queira. Mas eu vim para cumprir. Então veja bem, essa apologia hoje à armadura, a usar arma para se defender, isso é antibíblico. Cristão que está nessa situação está equivocado. Deixa que a lei cumpra isso. Deixa que os mandamentos que foram determinados aos homens seja cumprido, conforme Deus escreveu. E você veja que está escrito, Paulo falou sobre a lei dos mandamentos, sobre a lei que é muito forte. A lei é muito forte. A lei é um freio para frear os errados. É como um animal que você usa a bride para pará-lo, ou até mesmo o freio mesmo chamado. Um outro objeto que você usa no animal, chamado cabeção, no popular, que ele freia ali a cabeça dele, dói, fura ele, agride ele tem que parar. Então, Paulo explica a respeito da lei e de onde veio a lei e o que devemos fazer para não sermos punidos pela lei. Seguir, obedecer e nós seremos livres da lei. Mas se nós errarmos, nós somos condenados pela lei. Romanos capítulo 13, ele diz a respeito disso. A lei, não queira você descumprir a lei. Toda lei é criada por Deus. E nenhuma lei foi feita a não ser por Deus, por Ele instituída. Veja que a lei ela traz rigor, ela traz temor aos que devem a lei, aos que desrespeitam a lei. Então, amado, eu gostaria de esclarecer para você, cuidado, pessoas que oferecem a força do seu braço, pessoas que oferecem a força da sua violência, ou talvez uma força maior para destruir o outro, você está cometendo um crime muito grande. A justiça pertence a Deus e Ele a retribuirá. Eu sou contra, depois da vinda de Cristo, nós não vivemos mais diante de uma lei que mata o próximo, que mata o seu vizinho, que mata o seu ente querido, como nós temos visto aí. Isso acontecer a cada instante. Portanto, muito cuidado. A Bíblia é clara, você deve saber que não tem perdão. Não há perdão para os que cometem homicídio, para o que comete infração diante das leis de Deus. Mas muitos e milhões e milhares cometeram, mas houve tempo ainda de se perdoar. Então, quando a pessoa cometeu na ignorância, que ele não conhecia, não sabia, ou talvez achava que a saída era aquela, que a situação obrigou a fazê-lo. Muitas pessoas vêm a Deus e pedem perdão e Ele está ali apto a perdoar, porque Ele é o dono da vida e o dono da morte. Ele é dono de todas as coisas. Portanto, fica aqui o meu alerta a todos vocês que está fazendo apologia ao armamento para destruir o outro, achando que é a saída. Isso vira
uma guerra. Nós já temos muito problema com guerra, com violência. Nós temos que pregar a paz, como Efésios 6, a partir do versículo 10. Você vai ver quais são as nossas forças. São o revestimento das armaduras espirituais para guerrear contra a potestade que está no espaço, no além, no espaço cosmo-sideral. Ali está os espíritos do mal. Então revertei-vos com toda a armadura de Deus, para que possais suportar os dias maus. É oração, é busca, é fé, é a palavra, é o conhecimento, é o temor a Deus. Essas são as nossas armas que devemos usar em todo o tempo e em todas as horas que vivemos neste mundo tenebroso. Que Deus o abençoe. Muito obrigado a você que está ouvindo, mas não faça dessas palavras apenas um ouvinte. Seja um praticante. Que quando você pratica, você tem êxito naquilo que você ouviu. Muito obrigado.